Olá, nós estamos de volta com o Mestre Apolo, contando um pouco do testemunho dele, para que vocês que acompanham aqui a programação da ETV saibam quem é o Mestre Apolo, como que ele veio parar aqui, o que Deus fez na vida dele até o dia de hoje. Pastor, o senhor falou que aí nessa época dos 15 anos, na adolescência, as proibições, os nãos da igreja, que muitas vezes são da igreja e não de Deus, né? Eles foram fazendo com que o senhor fosse se afastando um pouco, fosse ficando um pouco mais distante da igreja. Como que foi esse período? Pois é, Carol. E é bem colocado isso aí que você colocou, que as proibições, que a maioria das vezes tira as pessoas do caminho, são proibições dos homens. Ainda que os homens têm boas intenções. Sim. São boas intenções, mas são proibições que pesa mais a cruz, que não é o peso e o fardo de Cristo, que é humilde, manso de espírito. Aquele negócio então, de que de boa intenção o inferno está cheio é verdade, não né? É... Porque você vai ser, o senhor enquanto pastor, ainda que a sua intenção seja boa, se aquela pessoa cair, a responsabilidade é sua, né? Nossa, a responsabilidade é nossa, né? Do corpo ali de liderança. É por isso que a oração e as reuniões, os muitos conselhos nos ajudam bastante a tomar as decisões certas. Mas vamos lá. Então, na minha adolescência, na minha juventude, eu sempre, eu sou, até hoje, eu gosto de esporte demais. Eu pratico capoeira, o que é uma polêmica, né? Nem sei se eu poderia ter falado disso, mas já falei. Pode. Porque as pessoas têm um mundo contra a capoeira, né? Então eu pratico capoeira, eu jogo bola, eu corro, peteca, eu nado, eu sou uma pessoa bem eclética, eu gosto de atividade física, sempre gostei de atividade física. E naquele eu cheio de adrenalina, mas eu não podia nem usar óculos escuros, pelo amor de Deus. Eu não podia usar bermuda. Inclusive eu não uso bermuda até hoje, porque isso ficou, algumas coisas você conserva, eu fiquei. Hoje eu visto uma bermuda, eu fico parecendo uma largatixa, eu me sinto horrível. Então assim, algumas coisas, aquilo foi me oprimindo, e eu lembro no dia que foi bem interessante, eu falei assim, olha, eu não aguento. E eu sempre fui independente, sempre trabalhei, desde criança, sempre trabalhei em diversas coisas, e aí eu falei assim, eu quero uma televisão, eu quero assistir um filme. Eu não sabia o que era assistir filme. Eu assisti filme, eu tinha que deixar de ir para a escola e ir para a casa de um amigo, porque na minha casa não podia. Então, com meus 15 anos, eu comprei uma televisão e quando eu cheguei, foi interessante que quase eu deixei ela cair. Porque quando eu virei a rua da minha casa, o pastor estava na porta. Aí foi um choque. O que eu faço com essa televisão? O que eu faço? Eu carregando aquele tamanho de televisão antiga, né? Tem ela até hoje lá em casa, uma relíquia. Eu cheguei e ele falou assim, você está meio sumido. Eu falei assim, pois é, tio. E o pastor, eu quero assistir uma televisão. Aí eu lembro que ele falou assim, as coisas são assim mesmo. Eu nunca vou esquecer que ele falou assim, eu sei que isso é difícil, mas eu também recebo ordem. Né? Essa frase ficou sempre no meu coração, né? Eu recebo ordem. Em outras palavras, eu sei que não precisa de tanto, mas eu estou abaixo de uma autoridade. Meu tio, acho que ele quis dizer isso, né? Eu estou abaixo de uma autoridade e eu preciso passar isso. Eu não posso abrir mão disso. E eu lembro que ele falou que Deus te abençoe. E aí eu entrei e fui assistir minha televisão, e que não ficou só na televisão, porque eu não vou dizer que eu precisava passar por isso, mas Deus usa essas coisas também como experiência. Sim. E o fato de eu ter saído um pouco, não saí em rebeldia, não saí em pecado, não trouxe confusão para a igreja, não. Eu acho que era algo que Deus estava me preparando para algo futuro, Deus estava me preparando para quebrar alguns paradigmas, para quebrar algumas questões doutrinárias. E ali eu ia entrar num processo que eu não tinha noção. Eu já tinha aprendido algumas coisas até os meus 15 anos, eu já ministrava, até os 15 anos eu já tomava conta de cultos sozinhos, meu time mandar para outras congregações com os 15 anos, eu já tinha responsabilidade de dirigir um culto, então eu já tinha pegado algumas experiências ali, mas eu ia entrar no processo agora de sair um pouco do meio, subir em cima do monte e ver tudo que estava acontecendo. Porque eu não fiquei fora da presença do Senhor dos meus 15 anos até os 22 anos de idade. Esses 7 anos eu não fiquei fora. Pelo contrário, eu me envolvi profundamente. Estudando, eu viajei para fazer curso, para fazer seminários, viajei até 800 quilômetros, fui na divisa aí do estado de Minas, de Uberlândia, Uberaba, fazendo curso, ficando lá para fazer seminários. Eu
Eu sempre fui uma pessoa simples, para não falar assim, pobre financeiramente, mas todo o dinheiro que eu tinha, eu investi em seminários e em cursos. Eu gastei em torno de R$20 mil durante esses 7 anos em cursos e em seminários. Eu tinha sede das coisas espirituais e tenho isso. Então isso que a gente fala, tipo, então o senhor estava desviado. Não, nunca aconteceu. Nunca me vi pelo desviado. Contrário, né? Eu vi numa escola, eu vou colocar assim, quem sou eu para comparar, mas numa escola semelhante à de Moisés. Eu tive que sair do meio e ficar um pouco sozinho para ter umas experiências, para ouvir a voz do Senhor, sem restrição, sem doutrina. E eu aprendi muita coisa durante esses 7 anos, não fora da presença, mas fora, sim, de um congregar ligado, né? Doutrinário, de uma igreja local. Isso aconteceu, sim, na minha vida. E hoje o senhor, essas regras, né, que algumas igrejas impõem, e aqui eu não estou criticando, não estou falando se é certo ou se é errado, algumas, eu sou, apesar de ser brincalhona, de falar algumas coisas até que eu não deveria, às vezes, na minha casa eu sou muito rígida, eu acho que eu sou muito rígida até com as minhas filhas. Na minha casa não assiste televisão, na minha casa não entra música do mundo, as minhas filhas não usam short curtinho, barriga de fora, nada disso. Porque eu tenho uma preocupação, hoje somos só nós 3, então a minha preocupação é ainda maior no sentido de mostrar para elas o certo. Eu não vou poder escolher por elas o tempo inteiro, né? Mas eu quero que elas entendam o certo para que elas possam escolher. Mas às vezes essas regras sufocam, né? Eu entendo isso. E a minha família ainda não é convertida, a minha família é católica. Então, às vezes as pessoas... mas você fazia, por que as meninas não podem? É uma cobrança, né? No lado inverso, mas de todo lado tem cobrança. E isso sufoca de certa forma. Foi o que aconteceu com o senhor. No seu caso foi positivo, mas na grande maioria não é, né? E outra coisa a gente deixar claro é o seguinte, as regras, elas precisam de regras. Sem regras vira anarquia, vira bagunça, não há respeito. Então nós não somos contra as doutrinas, a Bíblia é cheia de doutrina. Então coisas que precisam ser feitas são coisas que não devem ser feitas, isso é cheio de doutrina. Então, sem regra, não tem ordem, sem ordem, como se diz nossa bandeira, não tem progresso. Há necessidade de ter regra. Toda igreja, toda instituição, toda casa tem regra. Só que nós estamos questionando regras que não tem nada a ver com união com Deus, que não tem nada a ver com santidade. São regras que não tem nada... Apesar que hoje eu acharia muito bom proibir assistir televisão. Porque hoje... Apesar da gente estar aqui... Falando disso, mas eu gente, não assiste televisão. Terminou esse programa, desliga. Só volta 4 horas da tarde, não é isso? Assiste o que vai te edificar, né? Porque a televisão hoje é uma maldição. Então hoje a gente vê que o mundo está difícil e as regras se tornaram assim essenciais para a gente ter um padrão aí de uma conduta agradável ao Senhor. E depois desses 7 anos que o senhor, não vou nem falar mais desviado, que o senhor se aprofundou no conhecimento com Deus, como que foi o retorno? Dos 15 aos 22 anos, 24 anos assim, eu não sei a data exata, é a mulher que sabe, né? Minha esposa sabe, eu não sei. Mas ouvindo, aprendendo das coisas do Senhor, sempre indo na igreja, sempre dizimando, sempre dizimei esses... Eu acho muito interessante a questão de você contribuir no ambiente que você sabe que produz algo bom. Então, não era como membro, mas eu sempre ia, sempre congregava no final de semana. Algumas igrejas permitiam cear, outras não. Isso para mim não tinha diferença também, né? O meu pensamento com Deus. Sempre contribuindo nas igrejas, inclusive essa igreja onde eu saí, que é a Igreja Pentecostal Casa de Deus, eu acho que eu posso, né, tomar liberdade, eu não estou falando mal de jeito nenhum, falando bem, aprendi muito. Inclusive hoje, toda vez, eu nem gosto de ir na igreja onde eu fui membro dessa igreja, eu não gosto de ir, por quê? Toda vez que eu chego lá eu choro. É uma coisa extraordinária para mim. Eu sento naquele banquinho de madeira, eu lembro de tudo da infância, de vovô abrindo a igreja, minha avó já falecida, a gente indo, eu não consigo cultuar ali. Para mim é impossível cultuar, né? Então, mas bem,
Eu fiquei lá, quase que eu tô chorando aqui, né? Mas eu fiquei lá uns 7 anos, eu saí, fiquei 7 anos procurando as coisas do Senhor. Com 20 anos, o Senhor, eu sempre tive uma mente assim, de trabalhar, de lutar. Então, na faixa dos meus 20, 21 anos, eu tive uma empresa bem conhecida na cidade, uma empresa, um depósito de gás e água mineral, que também foi um sobrenatural. Consegui sem nada, sem recurso, sem condição, foi um sobrenatural na minha vida essa empresa. Quem sabe, se o Senhor sim prover, e você quiser, a gente vem na outra parte, trazendo até foto do meu avô, mostrando um pouco as histórias, né? Claro. Mas eu tive essa empresa com uns 20, 21 anos aí de idade, e a empresa rapidamente rendeu, registrada, com funcionário, né? Começando do nada, e rapidamente eu cresci nessa empresa, o Senhor abençoou. E quando eu estava a ponto de realmente investir tudo na empresa, com dinheiro, com oportunidades, eu consegui registrar, colocar a empresa em dias, né? Eu vou até falar o nome da empresa, as pessoas têm noção. É a empresa Gás Minas. Gás Minas. Que legal. Tem um imã na sua geladeira que tem uma motinha com 2 botijão, aquilo ali foi nós que criamos, né? Eu criei aquele logo da empresa, né? O dono da empresa, que é o Juscelio, que eu vendi para ele, ainda mantém. Coisa fantástica. Eu acho fantástico que é uma história da empresa que começou do nada também. E aí, quando eu estava com tudo na empresa, bem, seminário, aprendendo, não sabia, não tinha nenhuma noção de igreja, não tinha noção nenhuma de ter uma igreja, nem de ser pastor, apesar que o que você é e o que é chamado, você não consegue fugir disso. Fugir dele. Eu não tinha essa noção, mas eu já fazia esse trabalho. Como? Às vezes eu ia atender um cliente, era uma entrega que ia demorar 15 minutos, eu ficava 1 hora. Porque o pai e a mãe contavam algo do filho, aquilo ali eu colocava o gás e água no chão e sentava na mesa, ia falar de Deus, ia ministrar, ia orar na casa dos clientes. Aquilo, eu não percebia isso. Eu não percebia. É lógico que, como se diz Maria em relação a Jesus, algumas coisas ficavam no meu coração. Gente, vim fazer uma entrega, acabamos fazendo um culto aqui na casa. Uhum. E aquilo era constante na minha vida durante esses anos que eu trabalhava, principalmente com a empresa de gás, que eu tinha muito acesso às casas, né? E às vidas. Eu já entrava, eu sabia o nome do cachorro, o nome do menino que estava no hospital, o pai, como trabalhava, eu já sabia, então as pessoas tinham liberdade de me contar, e eu, cheio de Deus, porque eu não tinha igreja para mim, eu nem pessoas, eu cheio de coisas para falar. Sempre falava, sempre orava. Então já vinha acontecendo. Então como que aconteceu? Quando eu estava na empresa, no auge da empresa, para me estabilizar, ganhando bem, tinha 3 funcionários, tudo registrado, né? Às vezes a pessoa pensa, 3 funcionários é pouco, mas para mim, pobre, sem nenhuma profissão, trabalhava antes ganhando um salário mínimo, agora já recebendo R$5.000, com meu salário como lucro, para mim já era tudo. E com a carga tributária que a gente tem no país hoje, você ter 3 funcionários registrados Então, para mim já era o máximo, eu estava bem, eu estava muito bem. Só que veio no meu coração, de repente, como uma flecha, como aquela flecha que eu tinha 9 anos, que eu vi meu tio, eu falei assim, eu vou fazer isso. Eu estava no trabalho, vi os galões de água, vi o depósito, vi as motos, vi o carro, vi o pessoal trabalhando, aí veio no meu coração, vende tudo. Você não falou que ia fazer era isso? Vende tudo e abre uma igreja, cuida do povo. E eu falei assim, meu Deus. Aí não falei nada, mas essa voz não repetiu mais do que 2 semanas na minha vida. Foi 2 semanas eu ouvindo aquilo. E eu levantava cedo, falei assim, vende, vende, vende. Aí chegou um dia, eu falei assim, meu Deus, eu preciso trabalhar. Eu não tenho uma casa própria. Eu não tenho recursos, a minha família não é uma família rica, nós somos humildes, nós somos pobres. Eu vou vender e abrir uma igreja. Estou 7 anos sem ser membro da igreja, eu não tenho um padrinho de espiritual, um pastor de ligação. Que coisa é essa? Eu preciso agora, não é do sobrenatural, eu preciso do espetacular. Eu falei isso com Deus, porque o sobrenatural acontece o tempo todo. Essa programação é um sobrenatural. Você que está ouvindo, você está no contato sobrenatural. Deus está falando com você através das coisas que você está ouvindo. Mas às vezes a gente precisa sim do espetacular. O espetacular vem quando realmente tem necessidade. A sarça que ardia no monte para Moisés era o espetacular. Precisava disso. A multiplicação dos pães diante dos discípulos era o espetacular. Pedro, que pescou aquele barco, que é tanto de peixe, que teve que dividir com os barcos, era o espetacular.
Deus mostrando. E eu falo, eu faço, você pode confiar. Aí eu falei com Deus, eu preciso do espetacular, eu estou ouvindo o Senhor, mas eu quero algo mais. E o espetacular aconteceu também no sobrenatural, porque eu peguei um galão de água, fui atender uma cliente entregando uma água, Carol. Quando eu entrei na casa de uma cliente, que de fato não era cliente, foi a primeira vez que me ligou para o depósito, e eu gostava de atender, porque eu gostava de estar em contato, ainda que tinha gente para entregar, eu gostava de ir também. Aí quando eu entrei a primeira vez, quando eu estou virando o galão de água, que eu nunca também vou esquecer, ela falou comigo assim, uma senhora, eu lembro até o endereço dela, do bairro Interlagos, não lembro mais a rua e o número, mas se eu for lá, eu sei que ela mora lá. Ela falou comigo assim, vende porque Deus é contigo. Uau! Uau, que o galão quase que caiu, o galão quase caiu do chão, bateu. Eu falei assim, o que a senhora falou? Aí ela falou assim, não, é porque um dia, quando eu fui comprar uma casa, eu falei assim, a senhora nem sabe que Deus te usou, né? A senhora nem sabe que Deus te usou. E aí eu já saí de lá, já liguei para minha mãe trabalhava no depósito, eu falei assim, mãe, vende o depósito porque Deus está me mandando, já teve a resposta e eu vou abrir uma igreja. Aconteceu espetacular. E aí aconteceu, aí não tem como você sair fora. Não teve como sair fora. Pastor, nós vamos fazer mais um intervalo rapidinho e a gente volta para ouvir o final do seu testemunho. Tudo bem. É rapidinho, gente. Olá, estamos de volta com o Mestre Apolo, contando pra gente como que ele chegou aqui. Você que está acostumado a ver ele na sua casa todos os dias, às vezes a gente não conhece o outro lado da história, né? E outro dia ele está contando aqui pra gente o outro lado da história. Pastor, e aí o senhor ligou para sua mãe e falou, vende. E ela vendeu. E aí, quando Deus fala, a gente pode esperar Ele providenciando todos os recursos. Né? Se ele mandou assim, Abraão mata, então Abraão diz, ele vai providenciar para si o cordeiro. Então Deus fala e você segue, pode deixar que ele cuide do resto. Essa época de vender o depósito foi uma época difícil, porque tinha fiscalização na cidade inteira, ninguém queria mexer com o depósito, estava dando problema, estava fechando, estava chato para você trabalhar nessa área. Às vezes era mais fácil trabalhar clandestino do que legalizado, como é no Brasil, você citou isso, né? Às vezes no Brasil muitas coisas clandestinas vai bem e coisa legalizada fecha, porque é difícil. E aí eu comecei esse depósito, eu vou deixar claro assim, com R$150, que foi 10 galões de água e 3 botijão de gás. Era o valor da época que dava para comprar isso. Em questão de um ano, ele já estava todo registrado, todo legalizado, e aí eu fui no contador, o contador falou assim, olha, tem um ano que você está trabalhando, dá para você vender, vou colocar dá para você vender por 40 mil. Eu falei assim, então pode vender por 70, porque se é Deus, ele vai honrar isso. E foi isso que aconteceu. Vendemos dentro de 2 semanas, por um preço bem a mais. E o que eu fiz com esse dinheiro? Depois de vendido. O que eu fiz com esse dinheiro? Eu apliquei tudo no reino. Foi aí que veio a igreja. Com esse dinheiro, eu vou colocar um valor aqui, eu peguei R$70 mil. Comprei cadeira, comprei Kombi para a igreja, para levar, fazer trabalho social, como eu falei, de esporte. Nós temos a Kombi da igreja até hoje. Comprei cadeira, Kombi, instrumento, registrei a igreja, tudo registrado, que eu acho errado hoje você ter uma igreja, né, e não ter um registro. Sim. Guardei dinheiro, porque uma outra coisa que eu acho fantástica na nossa história, na história da Igreja Tempo da Salvação, é lógico que cada igreja tem sua importância, mas né, nós estamos falando disso hoje. Nós não começamos a igreja dividindo ninguém. Hoje nós temos várias igrejas aqui em Sete Lagoas, igrejas que desempenham um bom trabalho, mas que não podem negar que saíram de outra igreja, levando 100 membros, levando 50 membros, saíram dividindo ministérios e levando pessoas de bons recursos financeiros. Nós não. Nós começamos a igreja, eu,
minha esposa, o pastor Júlio, a esposa dele, o diácono Adair e a esposa dele. Era 6 pessoas. 6 pessoas começando a obra, sem sair de ministério, sem dividir ministério. Foi aí que eu entendi por que eu tive que sair aos 15 anos, ou por que foi bom, e ficar uns 7 anos sem ministério. Totalmente não houve desligado, divisão, né? Totalmente desligado. Eu não dividi, não briguei, não levei gente comigo, ninguém eu arrastei comigo. Eu estava obedecendo uma voz do Senhor, e o que as pessoas queriam vir, e iam vir pela providência de Deus. Então, como eu sabia que a gente ia passar um processo de dificuldade para pagar aluguel, com pouquíssimas pessoas, então eu comprei tudo da igreja, registrei a igreja, guardei um dinheiro para quase um ano, se precisar. Eu não precisava de apertar uma pessoa, dar o dízimo e oferta para pagar o aluguel, eu não precisava disso. E eu ia lá e pagava. E de fato o dinheiro foi todo empenhado na igreja. Se eu peguei 70 mil no depósito, se eu peguei 100 mil no depósito, foi tudo investido na igreja. Tudo. E aí acabou rapidamente o dinheiro. Se eu fiz o plano para 2 anos, não deu para 1 ano. Porque quando você envolve com o povo, a necessidade do povo passa a ser sua necessidade. E aí não era só aluguel, não era só água e luz, contador. Era você dar uma assistência à família, é você levar alguém numa cidade que estava precisando, que não tem recurso. Então o dinheiro foi embora assim rapidamente. Mas isso também serviu para a experiência. Deus estava querendo que eu estivesse totalmente na dependência dele. Porque ainda que eu estava obedecendo a voz do Senhor, qualquer coisa que acontecia, eu sabia, eu tenho dinheiro ali. Ah não, eu tirei 10, mas ainda tem 40. Tirei 10, ainda tem 20. Então o Senhor moveu de algo que acabasse tudo. E quando acabou tudo, não teve jeito. Aí você corre para oração. É verdade. Aí você corre para oração, você corre para lágrimas, você corre para dependência. E aí Deus começa uma outra etapa. Porque a experiência com Deus nunca termina. Aí Deus começa uma outra etapa. Você está vendo que a gente já contou vários níveis de experiência, né? Sim. Infância, sair uns 7 anos buscando, ouvir a voz do Senhor, ter a igreja, trabalhar com a igreja com ordem, decência, não é ter uma igreja de qualquer maneira. Hoje eu acho uma coisa triste, Carol. Eu acho triste quando eu vejo uma igreja assim, olha, com um cômodo que não cabe nem 15 pessoas, e as pessoas com a placa e não tem condição nem de ter placa. Gente, isso é uma vergonha para o evangelho. Se as pessoas têm vontade de seguir uma voz do Senhor, então começam a igreja na sua casa. Não abre as portas dizendo aqui é uma igreja onde é até perigoso para as pessoas estar ali, de desabar, de ter acidente, de não ter circulação, de não ter um banheiro. As coisas do Senhor não podem ser tratadas desse modo. De qualquer jeito. Não pode ser tratado desse jeito. Deus não é Deus de trabalhar de qualquer maneira, né? Então é uma coisa triste isso. Então nós tivemos organização, decência, mas logo acabou tudo o recurso e a gente tinha que recorrer para o Senhor. E eu vou pegar esse gancho aqui para falar com você, que eu estou sentindo no meu coração de falar com você. Glória a Deus. Quando as coisas acabaram, quando os recursos diminuírem, quando esgotar a fonte, a água, faltar alimento, faltar paz, faltar o relacionamento, faltar família, quando faltar algo na sua vida e você pensar que é o fim, esse provavelmente é o momento certo de você dobrar os seus joelhos no seu quarto, fechar a porta e você ter um relacionamento com Deus. Porque enquanto a gente não perde tudo, a gente não depende do Senhor. Enquanto você ainda tem um recurso, enquanto você ainda tem um amante, enquanto você tem um dinheiro escondido, enquanto você ainda tem um segredo, enquanto você ainda carrega uma carta na manga de escape, você não exige, não manifesta fé. Enquanto você não manifesta a fé, você não agrada a Deus. Então é por isso que os erros se repetem na sua vida. Aí o Senhor ele precisa ir lá e arrancar de você todas as coisas, até que você fica sozinho, sem ninguém e sem nada. É nesse momento que você com Deus passa a ter intimidade, porque você vai entrar para o seu quarto, fechar as portas e chorar com Deus. É momento de intimidade com o Senhor. É algo de Deus para a sua vida. Amém, amém. Eu creio nisso. E hoje o Templo da Salvação é uma realidade, é uma igreja, a sede ali na Antônio Olinto, né? Uhum. Na Doutor Pedro Luiz com Antônio Olinto, de fato é Doutor Pedro Luiz. Isso, Pedro Luiz com Antônio Olinto, ali pertinho do Sacolão Center, gente. Sim. Tem uma congregação, né? Uhum. É na Cidade de Deus. Isso, no bairro Bougainville ali. Isso, e hoje é uma realidade, né, pastor?
Hoje existe, o senhor obedeceu e o senhor honrou. Claro que não foi fácil e ainda, eu creio que ainda não é. Sempre dificuldades. Mas assim, e eu creio também, a gente estava aqui conversando no intervalo, eu creio também que é só o início. Sim. Eu creio que o Senhor ainda vai te surpreender muito. Amém. E assim, eu queria, pastor, a nossa conversa, o papo foi tão assim, eu não sei vocês que estão em casa, mas para mim foi tão impactante que eu tive que segurar muito aqui para não chorar. Mas eu queria te pedir, pastor, que o senhor ficasse na liberdade. Agora, que esse tempo, eu sei que o senhor tem o seu tempo aqui todos os dias na TV, mas esse é um público diferente, porque o Aliança com Você acaba indo para outros públicos. Então, eu queria que o senhor aproveitasse esse tempo agora para que o senhor ministrasse na vida das pessoas aquilo que Deus colocar no seu coração. Que seja uma oração, que seja um bate-papo, que seja uma conversa, que seja uma palavra, o que Deus colocar no seu coração. Eu convido você que está em casa para estar aqui com a gente amanhã de novo, que a gente vai ter mais um testemunho que com certeza vai edificar a sua vida, vai tocar a sua vida. Esse testemunho do pastor Apolo você vai poder assistir também no canal da Revista Aliança, no portal, né, no www.revistaliança.com.br, você vai poder assistir lá. E eu te espero aqui amanhã. Eu queria agradecer a Rosana, da Maria Bonita, ali na Pedra Grande, que me vestiu hoje. Obrigada, Rosana. E agora, pastor, esse tempo é seu. Que o senhor use da forma que Deus colocar no seu coração. Eu tenho o quê? Uns 5 minutos? Não, o senhor vai ter uns 10, 12 minutos. É porque o pastor fala muito, né? Então. Mas os meninos avisam pra gente. Tá. Um pouco menos. Bem, o que eu poderia dizer para você, que é algo que está no meu coração, toda vez que alguém fala alguma coisa, ele fala algo que está na sua alma, ele não consegue sair fora disso. E de acordo com a nossa conversa, desse programa gostoso de se fazer, de assistir, o que fica na minha mente aqui é sobre você estar vivendo o seu propósito, você está vivendo o seu desígnio, aquilo que Deus tem para você viver a sua história com Deus. E quando eu digo de você viver a sua história com Deus, eu digo de você ser um escolhido. E quando eu digo de você ser escolhido, eu não estou dizendo de você viver sem necessidade. Eu não estou dizendo de você viver onde Deus vai suprir e abençoar toda a sua vida em todas as áreas. Não é isso. Ser escolhido, preste atenção, ser escolhido é você ter dependência, é você ir para o deserto, é você desejar, como Jeremias, ter família e Deus falar, não tem tempo, não tem jeito, o contexto é difícil. Ser escolhido é você querer ir, Deus mandar você ficar. Ser escolhido é você, antes tinha recurso, hoje você vive de favor. Ainda que esse favor é uma providência, mas ele não chega na hora e no tempo onde você deseja, determina e acha. Aí você pode estar falando assim, pastor, mas isso eu não quero na minha vida. Quem tem ouvidos, que ouça o que eu estou dizendo. Isso não é para todos. Escolhido não é para todos, é por isso que chama escolhidos. Não é para todos. Mas você que é escolhido, que está me ouvindo agora, o Senhor convida você a ser dependente dele. Para de importar com o que vão falar, a forma que você vai viver, se você vai ter os recursos, se até aquele sonho bom seu vai ser concretizado. Cumpra o teu ministério. Cumpra aquilo que o Senhor tem para você no mundo espiritual. Não é fácil, vai te faltar as coisas, mas vale a pena. Eu não trocaria, hoje o depósito que eu vendi, ele vale 800 mil reais. Eu não trocaria 10 depósitos pela assistência a alguém. Eu não trocaria nenhum recurso e nenhuma liberdade por eu estar fazendo, por isso que eu estou fazendo agora, de trazer a você a realidade do mundo espiritual. Eu não trocaria meu avô rico e que tem faculdade, diploma e que sabe ler e falar várias línguas pelo meu avô analfabeto
não sabe ler, que assina com o polegar, mas que através da vida dele com Deus, a minha vida e a vida de centenas de pessoas são alcançadas. A vida com Deus, o Senhor nunca escondeu as dificuldades. Ele nunca escondeu, nunca. O Senhor fala de cruz e de fardo, mas Ele fala de recompensa, de experiência, de sobrenatural, de intimidade, de você saber chorar na presença do Senhor, de você ter a capacidade de se conter, de você não devolver na mesma moeda. Você não é comum e você não é normal quando você atende à voz do Senhor. Não é comum. O sobrenatural vai estar envolvido com você e em você em todas as coisas. No almoço, no banho, no relacionamento, na amizade, você vai entender que você é um agente do reino de Deus nessa terra. E nós estamos em falta de agentes de Deus nessa terra, porque o mundo tem chamado a atenção demais as pessoas que são escolhidas do Senhor. A Bíblia fala que no último tempo há de enganar os justos e os escolhidos. Não se deixe enganar por nenhum tipo de prazer, por nenhum tipo de intimidade com o que o Senhor condena. Não se deixe enganar pela sua certeza e pela sua convicção. Ouve a voz do Senhor, e se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureça o teu coração. O mundo espiritual parou quando você parou de obedecer à voz do Senhor. E quando o mundo espiritual parou, porque você parou, há pessoas que estão sofrendo por causa de você. Porque você existe e foi ligado e direcionado a pessoas. Há uma multidão e há uma geração direcionada a você. Levanta e anda, desperta-se e levante dentre os mortos, porque o Senhor vai te usar. Tem vida, tem família, tem casa, tem presídio, tem casa funerária, tem gente precisando de você. Algo que Deus pôs dentro de você que é só você que pode dar. E se você não fizer, você vai ter que dar conta disso a Deus. E eu tenho para dizer para você, levanta e anda, porque é possível viver diferente. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada mesmo, de coração, por ter vindo. Eu que agradeço. Eu creio que vai ser a primeira de muitas vezes. Amém. Não vou mais dar sossego para o senhor. Tamo junto. Tamo junto. E eu te agradeço de verdade, pastor, que o Senhor continue te abençoando, te usando, que o Senhor continue a ser esse vaso na mão do oleiro, e que vidas continuem sendo alcançadas através da sua vida. Amém. Eu espero que você aí de casa tenha sido tão edificado quanto eu fui. Eu creio que sim, porque é difícil ouvir a voz de Deus e não ser tocado. Então eu espero que você também tenha sido edificado. E eu te espero aqui amanhã com mais um testemunho. Até lá.